Jornal do Brasil voltou a circular em edição impressa no último dia 25 de fevereiro. Muitos colegas jornalistas falando sobre a novidade, comentando, mas antes de qualquer coisa, eu quero comentar essa notícia como cidadão. Eu acho que todos nós, cariocas, brasileiros e principalmente cariocas, temos que comemorar sim, e muito, o retorno de um veículo de comunicação com a história, com a tradição do Jornal do Brasil. É muito importante que a gente ganhe, nesse momento, no Rio de Janeiro, um outro veículo de comunicação. Muitas pessoas falam, mas o jornal tem uma ideologia política ligada a partido tal, vai pender mais para cá, vai pender mais para lá. Pessoal, não existe veículo de comunicação totalmente isento. Vamos acabar com essa utopia, sabe? Os veículos de comunicação, os donos dos veículos são empresários, eles querem lucro. Quem trabalha na parte jornalística desses veículos de comunicação são jornalistas. Sim, imbuídos de um espírito social, de querer servir a população, de querer denunciar o que está ilícito, de querer levantar a verdade dos fatos. Sim, só que existe essa relação, existe uma diretriz traçada pela direção desses veículos de comunicação e você sempre vai ter que pegar mais leve aqui, pegar mais pesado ali. É um jogo de morde e assopra com um encaixe que meio estranho, na verdade não encaixa, né? É uma guerra diária, é meio caótico, por isso que o jornalista é meio biruta. Mas de qualquer maneira, é um veículo de comunicação feito por profissionais de comunicação. É jornalismo sério que a gente espera ver ali, né? É um jornalismo sério que sempre pautou a história do JB e que a gente tanto precisa. O Rio de Janeiro está mergulhado num monólogo jornalístico há muito tempo, com um grande jornal ditando a cobertura jornalística. Agora, chegando outro, isso é muito bom. Primeiro porque vai incomodar esse um, e segundo porque a gente ganha uma pluralidade maior e a gente espera que seja mais um veículo em defesa da cidadania, em defesa da população do Rio de Janeiro, como, aliás, prega o editorial do jornal. Se vocês não prestaram atenção, essa edição que circulou domingo agora, o título é "O Rio tem solução, todos amam o Rio". Né? Para quem diz que jornalista é meio urubu, só dá notícia ruim, tá aí. É um jornal totalmente otimista, acreditando que é possível construir um futuro melhor, um Rio de Janeiro melhor, através de um veículo de comunicação que vai denunciar o que está errado, que vai cobrar a solução, que vai promover o debate, que vai ampliar o debate aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso é o que a gente espera. Agora eu vou falar como jornalista, o que eu achei dessa publicação, essa primeira publicação. É uma publicação que é mais uma celebração, um jornal para colecionador. Jornalisticamente falando, é muito pobre, muito fraco. Eu esperava uma edição um pouco mais equilibrada. É lógico que tem que celebrar muito, tem que celebrar a volta do jornal impresso, né? Tem que ter muitos artigos, ok, mas eu senti falta de pelo menos um grande furo jornalístico, pelo menos uma boa entrevista. O que eu vi foi um desfile de artigos, né? E artigos assinados por Michel Temer, artigo assinado por Rodrigo Maia, artigo assinado por Crivella, artigo assinado pelo Pezão, governador do estado do Rio de Janeiro, artigo assinado por ex-governadores, por presidente do Tribunal de Justiça. Na verdade, foi uma grande demonstração de poder e uma grande média com esse círculo de poder, com as autoridades, é isso. Uma grande celebração, mas eu senti falta do que eu já falei aqui do morde e assopra. Beleza, vamos celebrar, mas vamos mostrar também o nosso DNA, o que a gente veio fazer aqui. Senti falta sim de uma grande reportagem, de um grande furo de reportagem, de uma boa denúncia, de uma boa entrevista. Tá? Por exemplo, para que dar voz para o Pezão, para o Crivella, em artigo? Por que não fazer uma entrevista com essas autoridades? O Rio de Janeiro está tão abandonado, a gente quer explicação do Pezão, a gente quer encostar o Crivella na parede. Bota um bom jornalista para fazer isso, eu acho que o jornal teria ganhado muito mais. Aí veio uma nota nessa mesma edição dizendo que, por decisão
do conselho editorial, eles não pediram, eles tinham a ideia, mas aboliram a ideia de pedir um artigo para o governador Sérgio Cabral e para o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Por quê? Quem disse que a população não quer ouvir o que o Cabral tem para dizer? Pelo contrário, o Cabral tem muito o que explicar. Tá aí uma ótima oportunidade. Ok, não um artigo, mas uma entrevista. E aí, se o Cabral não aceitasse dar uma entrevista para o JB para responder tudo que a gente gostaria que ele respondesse, aí sim uma nota da redação dizendo: olha, procuramos o ex-governador Sérgio Cabral por uma entrevista, mas ele se recusou, não quis dar uma entrevista para nós. Mas enfim, não gostei da forma como foi elaborada essa primeira edição, do ponto de vista jornalístico. Agora, a gente tem que celebrar, foi a primeira edição, a gente tem que celebrar a volta do JB sim, a gente tem que dar um pouco mais de tempo para que as coisas se ajustem, né? Foram muitos anos fora de circulação, eles estão montando a equipe ainda, né? Houve muitos erros de revisão, títulos mal feitos, a diagramação, apesar deles terem recuperado a grife, né? A logomarca, a tipologia antiga do jornal, isso eu achei legal, mas dava para recuperar a tipologia antiga e dar uma modernizada no projeto gráfico ainda assim, fazer um meio termo. Não, o projeto gráfico é exatamente o que parou de circular lá atrás. E a forma de ler hoje em dia jornal, aliás, quase ninguém mais lê jornal impresso, a forma de ler mudou, né? Artigos muito extensos, diagramação muito pesada, uma página inteira standard com um olho, enfim, tem que rever isso, tem que mexer nisso. Eu espero que isso seja revisto e que melhore, tá? Mas é o primeiro, então acho que a gente tem que dar um crédito, o JB merece esse crédito. Na edição de segunda-feira eu comprei para ver como é que era, também não veio nenhum grande furo, não veio nada que me saltasse aos olhos, então eu acho que realmente a gente tem que continuar dando um crédito, acompanhando. Pelo contrário, veio um editorial cobrando explicações sobre a intervenção federal militar no Rio de Janeiro, que está dizendo que a população está muito, ainda com muitas dúvidas, né? A coisa não foi explicada direito pelo presidente. Então, cacete, por que não aproveitou que o presidente se dispôs a escrever um artigo, como escreveu na edição de relançamento, em vez de um artigo, fez uma entrevista com ele, para ele explicar melhor o que é essa intervenção, como é que vai ser. Não teve uma entrevista no jornal, então isso realmente eu senti falta. A gente sabe que a maioria desses artigos nem são as próprias pessoas que escrevem, são jornalistas que trabalham para eles, assessores, então enfim, achei que foi mais um desfile para fazer média mesmo. Eu acho que a gente tem que comemorar, tá, a volta de um veículo de comunicação para somar num período de crise que tantos estão fechando, e isso fortalece os nossos instrumentos de fiscalização das instituições, da democracia, mas estou sentindo falta de jornalismo. Então um recado aí para os gestores do JB, tem um monte de jornalista bom aí na rua, tá? Com essas demissões em massa em vários grandes veículos de comunicação, um monte, se virando, fazendo blog, trabalhando para veículos online, tem uma porrada aí. Então vamos aproveitar, tá num momento bom, e recrutar gente boa para montar uma equipe legal, porque jornalismo bem feito a gente faz com jornalista, com repórter na rua, batendo na porta, batendo na delegacia, batendo no gabinete da autoridade, investigando documento. Não é com agência de notícia e nem com artigo só assinado, né? E assim, não dá. O de segunda-feira tem repórter assinando 3, 4 páginas. Vamos trazer mais repórter, vamos fortalecer essa equipe, né? Pra gente fazer um jornalismo bem feito, o jornalismo que a gente espera que o JB faça aqui no Rio de Janeiro. É isso. Até o próximo.